Deus é muito justo, mas a justiça dele vai muito além do que eu e você possa imaginar, porque ele é bom, ele é rico em misericórdia, ele é tardio em irar-se. Ele ira, mas demora, porque ele decidiu derramar misericórdia. E continuando aqui na leitura, eu quero que você vá para Mateus 7:7. A Bíblia diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, todo o que busca encontra, e ao que bate se abre. Queridos, Jesus está ensinando discípulos aqui. Jesus está falando com filhos, porque o exemplo que ele dá aqui, nós vamos ler daqui a pouco. Se o filho pedir pão para o pai, ele não vai dar uma pedra. O Senhor está tratando com filhos, aqueles que entregaram sua vida a Cristo, aqueles que um dia decidiram declarar e proclamar que o Senhor e o Salvador da sua vida é um só, Jesus, o único que é digno de todo louvor e adoração, o único Deus verdadeiro e fiel. O Senhor está falando para mim e para você que conhecemos a verdade. E aqui Ele está dizendo: pede e lhe será dado, busque e você vai encontrar, bate e a porta vai se abrir. Consequentemente, você ora por uma causa. Ai, pastor, mas eu vou ficar orando. Sim, você vai ficar orando, falando com Deus a respeito daquilo que eu e você precisa falar com Deus. Mas muitas vezes a causa do nosso pedido não é aquilo que Deus quer nos dar. Nós nos apresentamos diante de Deus com pedidos tão naturais, tão pequenos, e o Senhor tem o reino para nos dar. O Senhor tem promessas para nos dar, livramentos para nos dar. E aqui Ele diz assim, no versículo 9: e qual dentre vós é o homem que, se o seu filho te pedir um pão, você dará uma pedra? E se o seu filho te pedir um peixe, você dará uma serpente? Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Ah, queridos, e aqui, se você for lá no livro de Lucas 11, eu não me lembro agora exatamente, Lucas 10 ou 11, aonde está, Lucas ele relata assim: quanto mais o Senhor celestial, o Pai celestial, dará o Espírito Santo àquele que lhe o pedir. Deus tem muito para te dar. Deus tem coisas fantásticas para te dar. Mas existe algo que Ele anseia em ouvir você pedir: o Espírito Santo. Tem algo que Deus diz: olha, se o pai que é mau, o pai da terra, vocês que são homens, são maus, uma natureza má, sabe dar boas coisas para os filhos de vocês, quanto mais Deus, que é um Pai sobrenatural, bondoso, amoroso, misericordioso, fiel, dará o bem mais precioso para aquele que lhe o pedir. Mas sabe qual é o problema? É que às vezes a pessoa pede, mas nem ela mesma crê, e ela não busca, e muito menos bate para a porta abrir. Ela desanima no primeiro pedido. E aqui a Bíblia fala de uma sequência de fé: pede, busca,
bate, vai abrir, vai acontecer. Mas e você? Você vai perseverar para ter aquilo que Deus quer te dar? E aqui a palavra de Deus diz assim, no versículo 12: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lo também vocês, porque essa é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontre. Que porta é essa, pastora? Que é isso que a senhora está falando? Queridos, Deus aqui desde o princípio está falando para eu e você não julgar. Deus aqui desde o princípio está falando: analisa você, tira a trave da tua vida, muda você, depois você ajuda os outros, porque você encontrou o caminho, porque você passou pela porta. E aqui ele diz: ei, aquele que pede vai receber, aquele que busca, vai encontrar, e aquele que bate, a porta vai abrir. Vocês dão coisas boas para os filhos de vocês, vocês suprem as necessidades dos filhos de vocês. Quanto mais o Pai Celestial tem o que vocês mais precisam. Mas poucos são os que a encontram, porque larga é a porta do pai que é mau e dá de tudo para o filho. Essa porta é larga, essa porta é enganosa, essa porta ela produz, e cada dia mais o seu ego cresce, e o meu também. E a palavra de Deus diz: apertado é o caminho e estreita é a porta que conduz à vida, e poucos são a que a encontram. Sabe por quê? Porque todo mundo desiste, porque para no meio do caminho, porque é muito difícil, porque se você não tiver o Espírito Santo, você não vai conseguir. Se eu não tiver o Espírito Santo, eu não vou conseguir. A porta larga é muito mais fácil. A porta larga te dá tudo que você quer. A porta larga deixa você fazer o que você quiser, você passa por ela a hora que você quiser. Mas a porta estreita tem princípios, e eu e você precisa entender que princípios são esses, porque senão nós não vamos encontrá-la, ela não vai se abrir. E a palavra de Deus diz que aquele que bate, a porta vai se abrir. Que porta você tem batido? Eu quero que você pergunte para si mesmo: qual é a porta que você tem batido? O que você tem pedido para Deus e o que você tem buscado? Abra sua Bíblia lá em Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Aquele que quiser vir após mim, só existe um empecilho que me tira do foco de Cristo. Só existe uma coisa que pode me tirar da presença de Deus: o meu querer, a minha vida, aquilo que eu quero. Porque o Senhor diz assim: aquele que quiser vir após mim, só precisa fazer uma coisa: se negue.
Você não vai ter o que você quer. As coisas não vão ser do jeito que você imagina. Não é do jeito que você pensa. Entrega a sua vida, o seu interior, os seus pensamentos a Deus, porque Deus cuida de você melhor do que você mesmo. E se eu perguntar aqui, quantos querem ir até Jesus, seguir Jesus? Todos nós vamos levantar as mãos. Mas na hora de negar as coisas, Senhor, mas Deus. Esses dias, irmãos, eu estava fazendo uma oração, e por incrível que pareça, uma voz no meu interior, eu falei assim: Senhor, eu quero ser tua amiga. Eu quero ser tua amiga, eu quero ser sua melhor amiga. Igual Abraão foi. O Senhor fala na tua palavra: ocultaria eu alguma coisa do meu amigo? Eu falei: Deus, já pensou o Senhor falando isso para mim? Ocultaria eu alguma coisa da minha amiga? E ali eu flutuei naquela passagem. Queridos, de repente, eu ouço alguma coisa aqui assim, dentro do meu interior. Não era uma voz, era alguma coisa aqui dentro. Não vou ficar pregando fantasia para vocês não, irmãos. É a forma que Deus fala comigo. Você me daria o que Ele me deu? Falei: Deus, já está tudo bem, Senhor. Irmãos, e eu comecei a entender a profundidade de uma amizade com Deus. Falei: Senhor, me ajuda a ser tua amiga então. Me ajuda. Eu preciso de ajuda para ser tua amiga. Queridos, o Senhor diz assim: aquele que quer se salvar, não é você, não tem nada a ver com você. Não existe nada em você que pode se salvar. Não existe nada em mim que eu possa me salvar. Sabe por quê? Porque Cristo é o Salvador. Não somos nós, é Cristo, é Ele. A Bíblia diz: aquele que quiser se salvar vai se perder. Aquela pessoa que vive a sua própria vontade, o seu próprio desejo, os seus próprios caminhos e conceitos, vai se perder. A Bíblia diz assim: mas aquele que deixar a sua vida por amor, queridos, não é por interesse, é por amor de Deus, é por amor de Cristo. Deixar o seu ego, a sua vontade, deixar os seus conceitos, por amor de Cristo, será salvo. Queridos, e eu não sei você, porque eu posso julgar a mim mesmo. Eu não quero tirar um cisco do teu olho, tendo uma trave no meu. Mas tem muita coisa que eu preciso aprender ainda. E tem muita coisa que eu preciso viver ainda. E eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Filipenses, no capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens,
e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aqui o Espírito Santo está dizendo assim: olha, que a sua atenção não seja só para aquilo que é propriamente seu. Dê atenção às pessoas também que estão do seu lado. Que haja em vocês. Vocês são sentimental? Nossa, muito sentimental. Eu sou muito sentimental. Tenho certeza aqui que todas as mulheres têm isso, né? E Deus está dizendo para mim e para você, não só para as mulheres, para os homens também, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo. Sabe que sentimento era esse que houve em Cristo? Ele era Deus. Mesmo sendo Deus, Ele se humilhou. Ele não se aproveitou de ser Deus. Ele não tomou proveito de ser Deus. Mesmo sendo Deus, sabe o que Ele fez? Se tornou homem. E não qualquer tipo de homem, não. Ele sendo homem, ele já era servo. Sendo um homem servo, a Bíblia diz que ele se humilhou. Ele se humilhou. Sabe por que Cristo se humilhou? Porque ele sabia que a exaltação dele estava em Deus, não nos homens. Porque quando o povo quis coroar Jesus, ele sobe para o monte, ele vai embora, porque ele sabe que a glória de homens não serve para absolutamente nada. Nada. Você ter pessoas como exemplo é uma bênção. Você querer imitar o que a pessoa imita, porque ela imita a Cristo, é uma bênção. Mas a glória do homem não serve para nada, a não ser para te deixar soberbo e te destruir. E a Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira. A exaltação que Deus tem para mim e para você, ela vai muito além da vista natural. É uma autoridade que Deus nos dá no reino espiritual, para você vencer grilhões, cadeias e prisões, e encorajar outros a vencer também. Amém, queridos? A Bíblia diz que Jesus foi servo. Jesus não cuidou daquilo que era propriamente seu. Ele veio nos salvar. Ele se humilhou para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, nessa noite, tomando consciência pelo Espírito Santo dentro de nós daquilo que nós temos que julgar a nós mesmos. E a Bíblia diz que se você julgar você mesmo, você não vai ser julgado. Só que a palavra de Deus diz que na mesma medida que você julga, você é mau, você julga todo mundo mal, então presta atenção, na mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Deus é justo. Deixa isso nas mãos do Senhor, porque Ele conhece a bondade e a maldade do meu e do seu coração. Queridos, a porta que leva à perdição é muito larga. Cabe qualquer coisa que você quiser levar para dentro desse lugar,
Mas a palavra de Deus diz que estreito é o caminho, apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Eu quero convidar você nessa noite a encontrar essa porta de vida, a encontrar essa porta de esperança, a encontrar essa porta de poder no Espírito Santo, a fluir no reino espiritual e pedir ao Senhor: Senhor, eu por mim mesmo eu não consigo te amar da maneira que eu preciso te amar, mas me ajuda, me dá poder pelo Espírito Santo para eu te amar, me dá poder para eu te reverenciar. Eu preciso de entendimento, Senhor, eu preciso de temor. Me leva para esse lugar, Jesus. Oh, Jesus. Ah, queridos, vamos orar. Vamos. Você fique com essa palavra cravada no teu coração, para você verdadeiramente pedir, buscar e bater na porta que leva à salvação.